Boa noite, amigos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de compiladores da nossa plataforma EAD. E hoje vamos trazer o conteúdo do gerador de código final, de código objeto. Finalmente vamos ter o nosso código final, certo? Concluindo a parte teórica de compiladores, certo? A gente tem mais uma aula ainda que vai ser a explicação do trabalho, mas o conteúdo teórico mesmo da disciplina vai concluir aqui com a geração de código objeto, do código final, certo? O código objeto ele tem algumas características, certo? Ele deve ser correto, deve ter alta qualidade, deve fazer uso efetivo dos recursos da máquina, certo? Só pode alocar os recursos que ele realmente vai usar e usá-los corretamente, certo? E fazer uma execução eficiente, né? Fazer uma execução que otimize esses recursos, que minimize o uso dos recursos. Quanto menos recursos eu usar, melhor. Gerar um código ótimo, gerar o melhor código possível, é indecidível, ou seja, não tem como fazer. Então a gente faz heurísticas para tentar chegar no melhor código objeto possível, no melhor possível, não no melhor absoluto, não tem como. No melhor possível, usando algumas heurísticas, certo? E aí algumas considerações que a gente tem que fazer, primeiro é o formato do código, vai depender do programador e da máquina que ele quer que rode o seu algoritmo, certo? A seleção das instruções na máquina, então se a máquina que eu escolhi tiver algumas instruções, então eu posso utilizá-las, certo? Escolher a ordem de ativação, isso é importante, nós vamos ver daqui a pouco porquê, e alocar corretamente os registradores, certo? Então, a forma do código objeto ele pode ser em linguagem absoluta, em linguagem relocável ou em assembler, certo? Em linguagem absoluta, todos os dados e código, aquela parte de memória que nós vimos na aula passada, fica sempre nos mesmos endereços. Ele é absoluto, bota sempre naquele mesmo endereço, certo? Isso é ruim para compiladores gerais, certo? Mas ele tem a vantagem de ser rápido. Se o endereço é sempre o mesmo, eu não preciso usar os registradores base e limite. Lembra de SO, registradores base e limite? A gente não precisa usar eles, certo? Eu coloco sempre no mesmo lugar. Isso torna a compilação mais rápido. Isso é bom para testes. Se tu está testando, tu está aprendendo, né, no meio acadêmico, meio didático, é muito bom isso aí, ser rápido, né? Ser o mais rápido possível. Agora, no dia a dia, essa questão de colocar o aplicativo sempre no mesmo endereço, pode ser que naquele momento aquele endereço está ocupado. Eu tenho toda a memória livre, mas aquele endereço que eu quero usar está ocupado. Meu processo não vai poder entrar, meu aplicativo não vai rodar, porque aquele endereço específico está ocupado. Então, ele é usado mais para a questão acadêmica, certo? Para ter performances o mais rápido possível. Mas no dia a dia, é melhor que eu gaste um pouco mais de tempo na compilação do que corra atrás disso aí, certo? Então, os compiladores que usam essa técnica aí são chamados de Load and Go Compilers. Muito bem. O comum é ser a linguagem relocável, ou seja, a cada vez que eu vou executar, eu escolho um local de memória que esteja livre, que caiba ao processo, que eu coloco ele lá e ele vai executar, certo? É o chamado modos relocáveis. Aí, para fazer a relocação, ele usa os registradores base e limite, lembrando o ISO, né? Então, essa forma de programação facilita, inclusive, a geração de rotinas, funções e procedimentos, facilita, flexibiliza mais a programação, porque eu posso botar as rotinas em qualquer lugar. Isso me facilita bastante do que ter um endereço fixo, que pode estar bloqueado, certo? E no caso da terceira via, o assembly, é para aquele cara que quer ter menos trabalho, né? O compilador mais simples, ele programa para assembly e do assembly vai para baixo nível. Qual é a vantagem disso? Simplicidade, fica mais fácil, fica mais rápido. Qual é a desvantagem disso? A sua compilação vai ter mais uma camada, né? A camada de converter do assembly para a linguagem de máquina. Então, em vez de você ir direto para a linguagem de máquina, você faz isso aí. Você joga para o assembly e deixa que o assembly converta para a linguagem de máquina, certo? É o mais fácil de fazer, é bastante comum aí, certo?
seleção das instruções. Isso é para escolher a sequência das instruções, certo? Vou dar aqui um exemplo bem fácil para você ver que a ordem das instruções é importante. Imagina que eu tenho esse código aqui. X fatorial de n, x recebe x mais 1, y recebe n mais 2. Pois bem, para fazer a linha 2, eu preciso primeiro terminar a linha 1. O fatorial, a gente sabe, é uma rotina lenta, demora um pouco, então a linha 2, o algoritmo está parado, esperando que a linha 1 termine para que ele possa rodar a linha 2. O compilador ele pode observar essa situação e fazer isso aqui, ó, inverteu. Qual foi a vantagem disso aí? O x pediu fatorial, ele está calculando fatorial, demora um pouco. Enquanto ele está calculando fatorial, eu já posso rodar a linha seguinte. Y recebe menos 2. Por quê? Porque essa linha não depende do valor de x. Ela não depende. Então eu executo ela e na linha seguinte, depende do valor de x, eu vou ficar esperando. Certo? Mas quando retornar, eu já vou ter uma instrução executada. Agora imagine que eu tenha 10, 20, 100 instruções independentes paradas por causa de uma que está esperando a outra. Então a ordem é muito importante. Aquelas que geram dependência eu boto no final. E as independentes eu vou fazendo no começo, para que faça mais rápido. Certo? Então essa é uma técnica bem legal para otimizar o código objeto. Certo? A alocação de registradores, para você definir realmente quais registradores você vai utilizar. Certo? Lembrando que os registradores são mais rápidos que a memória, então é importante que eu os utilize para a questão de performance do meu código, certo? E aí ele define aqui que o uso, deixa eu achar, o uso eficiente dos registradores pode melhorar em muito a performance do meu algoritmo, certo? Lembrando que definir a quantidade mínima de registradores é muito difícil, muito complicado. Vai depender do código. Códigos mais simples eu até consigo. Códigos mais complexos já não dá para fazer, certo? E alguns arquiteturas trazem registradores impares. Então, em vez de trazer de um por um, traz registradores impares. Se eu uso um, tem que usar o outro. Então, isso também pode complicar na hora de fazer a escolha certa da quantidade de registradores que eu vou precisar, certo? Aqui tem um exemplo das máquinas IBM 360 e 370, certo? Onde eu tenho aí registradores duplos, certo? E aí nesse caso eu tenho uma divisão de R por M, onde o R fica de um lado e o M fica do outro lado. São duplos, né? Então cada um dos dois ganha uma informação. Nesse caso aí, um vai ganhar o valor do dividendo e o outro do divisor. No caso dessa divisão aqui, né? Estamos falando desta divisão aqui, dessa aqui, ó, tá vendo aqui do lado, ó, desse lado, ó, tá vendo? Muito bem. Vamos prosseguir aí. Máquina objeto. Então, eu tenho que definir quais são os comandos que a máquina objeto aceita. Aqui eu fiz uma listinha de comandos, dos comandos básicos que ele vai aceitar, certo? Então, tem aqui a adição, subtração, multiplicação e divisão, né? São as 4 operações. O load, que vai carregar da memória para o registrador. O store, que faz o contrário, do registrador para a memória. E o copy, que é uma atribuição, certo? Como se fosse uma atribuição entre variáveis. Aqui ele dá alguns exemplos, ó, a linha IA igual, recebendo B mais C. Então eu dou o load de B e de C da memória, carrego nos registradores, faço a operação, o resultado eu jogo de novo na memória, certo? Eu tenho B mais C vezes D, então mesma coisa, dou o load nos dois, da multiplicação, que é feita primeiro, faço a multiplicação, depois dou o load do B, e aí eu já faço a soma que o algoritmo pediu, e depois carrega na memória RAM, que é esse comando história aí, certo? Gerador de código simplificado, então ele quer simplificar o código do gerador, do código final, o código objeto final, certo? Então, para que eu possa utilizar esse gerador, eu tenho que assumir algumas propriedades. Primeiro, para cada operador do código intermediário, existe um operador do código objeto. Então, para cada variável
do intermediário tem 1 no objeto. Para cada operador, mais, menos, vezes, dividir, maior, menor, igual, cada operador desse tem um operador correspondente na linguagem objeto, certo? E eu preciso deixar os valores nos registradores o máximo de tempo possível, porque a memória é lenta. Sempre que eu tiver que fazer load ou store, fica lento. Então eu dou os loads, fiz equações. Não vou processar agora, vou processar depois, mas eu seguro ali. Quando eu precisar, não vou ter que acessar a memória, porque a minha memória é muito lenta, certo? Então ele dá aqui algumas sugestões de códigos ótimos para a gente comparar, certo? Sendo que B está em RI, uma posição de memória, e C está em outra posição de memória, o RJ, certo? Ou perdão, nos registradores, memória não, nos registradores. B no RI e C no RJ. Então, para fazer a soma dos dois, eu faço aqui uma única operação, que é ADD RJ RI. Então, ele soma os dois e joga na variável do RJ. No caso da segunda opção aqui, eu tenho o B que já está no registrador e o C está na memória. Então ele fala aqui, ó, custo 2. Por quê? Porque para eu fazer essa adição, primeiro eu vou ter que dar o load. Certo? Pode ser que eu deixe o load implícito aqui, como está aqui, ou realmente escrevo o load, se é necessário escrever, não importa. O que importa são 2 passos. Dar o load e dar o ADD. Certo? Aqui nesse exemplo são 3 passos. Porque eu estou pressupondo, certo, que os operandos estão na memória. Então eu tenho que dar o load nos dois para poder fazer o ADD. Certo? Então isso aí também vai dificultando a situação. Então, quanto mais tempo os valores fiquem em registradores, melhor, certo? Informação do próximo uso. Isso aqui é importante. Durante a conversão do código de endereço, nós vimos que eu tenho que criar variáveis temporárias, certo? Em algum momento eu vou ter que reduzir a quantidade de temporárias. Para isso, eu faço uso da checagem se a variável é viva ou morta. Eu cheguei até um ponto, a variável temp1, por exemplo, temp1 foi usada até um certo ponto e parou. Ela é viva se em algum momento mais na frente eu for precisar desse T1. Se eu não precisar dele de jeito nenhum, então ele é variável morta, certo? A diferença aí, a viva é que eu ainda vou precisar no código futuro, e a morta é aquela que eu não vou mais precisar no código futuro, certo? Então essa é uma definição importante para eu reutilizar variáveis. Por quê? Se T1 é uma variável morta, eu posso usar para outra coisa. Não vai interferir em nada. Certo? Se tiver uma atribuição lá na frente que precisa de uma variável, em vez de eu criar uma nova, eu uso essa, que já que ela é morta. Se ela for viva, claro, não posso, não vou perder informação. Mas se ela sendo morta, aí eu posso usar sem nenhum problema. Certo? Descritores. Sempre que você vai fazer o código final, você cria os descritores. Os descritores mapeiam todo o sistema. O registro descritor, ele mapeia todo o sistema. Eu tenho tanto o registro descritor só para os registradores e outro só para os endereços, certo? Então, esse dos endereços, ele me localiza as variáveis, em que endereço de memória a variável está. É o mapa da memória para aquele algoritmo. Enquanto isso, eu vou mapear os registradores para saber quais registradores podem receber esses valores de memória. Ou quantos eu tenho disponíveis que vão receber esses valores de memória. Certo? Aqui o exemplo do código final, mas eu não vou fazer aqui não. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu voltar lá para aquele slide. Esse slide aqui ele é super importante porque ele dá um resumo de todos os comandos que vocês vão precisar na prova, por exemplo. Certo? A gente não vai implementar, eu já falei, nós só vamos até o passo 4, que é o gerador intermediário de código, mas vamos fazer na prova sim, teórica, questões desses conteúdos aqui. Então, imagina que eu tenho esse código e eu quero converter ele em linguagem de máquina, certo? Eu vou considerar aqui essa equação, eu já decompus ela era assim antes, ela estava assim, e eu decompus ela, certo, para o código 3 endereços, que é o código que vai me facilitar bastante. Eu faço aqui algumas considerações, eu vou chamar R1 o registrador onde está o valor de Z, R2 de X e R3 de Y, certo? Sempre guardando os valores. Pronto, aí eu tenho aqui as atribuições, né?
de Z com 1 e de R2 com 1. Por quê? O R1 é Z, ele vai receber 1, acabou. O R2, ele é X. Nesse momento eu não tenho nenhum valor para X e X vai receber um valor agora, que é Y mais 1. Se você olhar aqui, a função de ADD só tem 2 operandos, não tem 3. Ele não tem aquela X recebe ADD, não, é só ADD. Então, quando eu boto ADD, R1, R2, o conteúdo de R2 é que vai receber o resultado, certo? O conteúdo de R2. Então aqui está invertido. O que acontece? Estão todos invertidos, na verdade. Eu fiz aqui de um jeito, mas vou seguir ali o slide. Então, ó, ADD R3 e R2. ADD R3, que é Y, e R2, que é X, e está com o valor de 1. Então, pegue o valor de Y, some mais 1 e coloque em R2, que é X. Então, está aqui. X recebe Y mais 1. Então, X recebe 1 e depois X recebe Y mais X, que é Y mais 1. Eu vou atribuir R2, T1 recebe R2, a variável temporária 1 vai receber o valor de X, certo? Uma atribuição. Depois eu vou multiplicar, e aí vai ser R3, T1, né? Perdão aqui, R3, T1. Então aqui nesse caso eu tenho a multiplicação de R3, que é Y, vezes T1, que está com o valor de X, que ele copiou aqui o valor de X, então T1 está com o valor de X. Depois eu vou jogar o valor de T1 em T2, certo? Para poder fazer isso aqui, vou jogar o valor de T1 em T2 e depois vou somar com Z. Vou somar com R1, que é Z. Nesse caso aqui também está invertido, certo? É assim, T2. Então eu faço a soma e jogo em T2. Depois eu vou subtrair T2 por 3, certo? Vou subtrair T2 por 3, que é o que está aqui, T2 por 3, e depois vou jogar na variável Z, certo? Vou jogar aqui R1 recebendo T2, que é esse copy aqui. Então eu converti aquele código em um código de 3 endereços. E depois converti o código de 3 endereços, que está aqui já, certo? Em um código objeto final. Em um código específico para uma máquina de objeto final, certo? Então eu peguei um código, converti no código de 3 endereços e agora convertendo para o código objeto final, certo? Usando sempre esses comandos aqui. Lembrando que essa variável vai receber o resultado da adição. Então, R1, ADD R1, R2, quer dizer, coloque em R2 a soma de R1 com R2, do valor atual de R2 com o valor de R1. Então, aqui, por exemplo, a divisão, divida R2 por R1 e coloque em R2. Se eu não quero perder o valor de R2, aí eu vou criar temporário. Certo? Quanto menos eu criar, melhor. Mas, em algumas vezes eu vou precisar assim. Dificilmente eu vou ter um código todo bonitinho, todo enxuto, que eu não preciso de jeito nenhum de um registrador. Né? Muito difícil. De um temporário, de um registrador temporário. Muito difícil isso acontecer. Certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, manda para o nosso e-mail, no Facebook. E eu vou estar aqui prontamente para responder a vocês. Muito obrigado pela atenção e bons estudos, hein? Fique em casa. Valeu!